pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Bem, antes de começar esse vídeo falando sobre anatomia e a minha experiência, eu queria falar que se você está entrando nesse canal pela primeira vez, já existem 3 vídeos a respeito do assunto de faculdade de medicina. Um falando sobre como eu passei e 2 sobre a minha primeira semana de aula. Então, são os últimos vídeos aqui do canal. Não deixe de conferir antes de assistir esse. Neles eu conto sobre a respeito da faculdade, se é pública ou privada, e essas coisas, o vestibular e tudo mais. Então, eu acho importante que vocês assistam esses vídeos antes. Hoje eu vim aqui primeiramente agradecer muito por quem está acompanhando o canal. Eu recebi muitas mensagens no meu Instagram e na página do Facebook pedindo mais vídeos sobre a medicina, sobre a rotina de estudante de medicina, e eu fiquei muito feliz mesmo por esse retorno de vocês. Eu queria agradecer muito as palavras de vocês, as sugestões que vocês me deram e os pedidos. Eu queria pedir desculpa porque eu demorei um pouco, mas a rotina é uma loucura. Então, hoje é sábado, esse vídeo provavelmente vai ser postado hoje mesmo. Então, a correria é uma loucura e foi o tempo que eu tive para gravar esse vídeo, mesmo estando em meio à minha semana de provas. E já gostaria também de deixar avisado que hoje eu vou começar a gravar um vlog sobre a rotina de estudantes de medicina durante a semana de provas. Então, assim que eu terminar esse vídeo, que eu já vou voltar a estudar, eu vou gravando pra vocês, mostrando pra vocês, assim, mais a minha rotina mesmo. Essa próxima semana eu vou ter um monte de provas e aí eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês. Então, o vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a minha experiência com a anatomia, principalmente com a anatomia prática, o que eu achei da primeira aula, como eu me senti, sobre as principais perguntas que todo mundo resolve fazer quando você faz medicina ou alguma faculdade que tem a matéria de anatomia como enfermagem ou educação física, que é a respeito de como é, né, lidar com o corpo humano, o corpo de uma pessoa, como é a questão de conservação, ou se você não se sente, tipo, um pouco mal, ou alguma coisa assim. Então, hoje eu vou contar pra vocês tudo sobre a minha experiência com a anatomia. A minha primeira aula de anatomia prática aconteceu na 3ª semana de aula. Na verdade, não vai a turma toda para aula prática, porque fica muito complicado do professor mostrar as estruturas para todo mundo de uma vez. Então, geralmente, vão em grupos, já vem dividido no seu horário da faculdade esses grupos. Eu, por exemplo, sou da turma E de anatomia, então são mais ou menos umas 12 pessoas que vão em cada turma. Então, fica bem melhor para você enxergar as estruturas. Nessa primeira aula, o professor começou explicando para a gente bem assim, como funciona a aula prática mesmo, no sentido de o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, o que a gente deve fazer, questão de usar roupa branca, usar jaleco, levar a luva sempre por causa dos produtos fortes que eles usam nas conservações dos corpos. Então, toda essa parte burocrática, vamos dizer assim, ele explicou. A questão também de respeito com os corpos, que não pode tirar foto, que não pode filmar, porque existe um crime, né, que é o vilipêndio ao cadáver. Então, toda essa parte ele explicou pra gente, a questão de regras também. E depois ele foi explicar pra gente de onde vêm esses corpos. Que são corpos que são doados, não são comprados de maneira alguma. Eles são doados porque, assim, essas pessoas, pelo menos aqui no Brasil, em que a população não tem digamos assim, o costume de doar corpos para estudo, os corpos que as universidades possuem são de pessoas indigentes, pessoas que geralmente têm problemas mentais, e o meu professor até falou que na maioria das vezes é um transtorno em que eles sentem muita dor e que a única maneira de aliviar essa dor é caminhando. Então são aquelas pessoas que às vezes você está viajando e elas estão caminhando quilômetros e quilômetros na beira da estrada, porque eles têm essa necessidade de ficar sempre andando em movimento. E aí, eventualmente, eles sofrem acidentes de carro, são atropelados ou morrem devido à desidratação ou inanição. Então, eles são levados, né, os corpos são levados para o IML, é feito todo o trabalho de necrópsia, né, que é feito o estudo da causa da morte, tudo. Tanto que em alguns cadáveres você encontra cortes feitos pelos médicos do IML, né, as costuras que eles fazem para estudar a causa da morte, porque é preciso ter todo esse laudo. E aí fica mais ou menos 6 meses o corpo lá, congelado, esperando
que alguém venha reconhecer. É divulgado em jornal e tal, mas na maioria das vezes não há um reconhecimento desses corpos. Porque a família às vezes não tem mais nenhum contato, às vezes ele tá a tipo muitos e muitos quilômetros de onde está a família dele, então as notícias não chegam lá. Então acontece isso, que os corpos ficam lá 6 meses sem reconhecimento. Passado esse período de 6 meses, as universidades podem fazer a requisição desses corpos. Aí é feito um processo judicial, existe uma série de regras que a universidade tem que cumprir. Eles têm que fazer uma divulgação, se eu não me engano, de mais 3 vezes no jornal da cidade, falando sobre as características do corpo da pessoa, para ver se realmente ninguém vai reconhecer. E caso não haja nenhum reconhecimento, a universidade pode buscar o corpo. E aí ele começa a passar todo pelo processo de conservação para o estudo da anatomia, porque no IML ele fica congelado. E aí quando a universidade busca, ele vai passar pelo processo de ficar em banho de formol, glicerina e começar o processo de dissecação. E aí a dissecação depende muito do que os professores querem, ou do que a turma que vai fazer a dissecação quer. Por exemplo, se a ideia é mostrar estruturas mais superficiais, vão ser retirada a pele e às vezes a gordura subcutânea, às vezes algum ou outro músculo, ou então se a ideia é mostrar órgãos internos, vai ser feita uma dissecação mais profunda. Isso depende do que a universidade decide fazer com aquele corpo. Na minha faculdade, existem 5 corpos e que a gente usa direto no anatômico, que ficam lá à disposição para estudo, fora as peças soltas, que são órgãos em geral, por exemplo, estômago, baço, fígado, tem todos os órgãos em uma sala, e aí quando você reserva o anatômico para estudar, por exemplo, sábado eu não vou fazer nada de manhã, então eu quero estudar. Aí eu vou lá, faço minha reserva, eu sou estudante do primeiro período, eu queria usar o anatômico, eu vou estudar estômago. Aí o pessoal responsável, no horário que você reservou, leva para a sala onde você vai estudar o estômago e determinadas peças que você pediu para estudar. Então, fora os 5 corpos que tem na minha faculdade, se eu não me engano, tem mais 4 corpos que estão em processo de dissecação. 4 eu tenho certeza. Eu não tenho certeza porque tem as banheiras, né? As banheiras com os produtos de conservação. Então, eu não sei se as banheiras estão com algum corpo lá. Mas desses 4 que estão em processo, eu tenho certeza, porque quando este professor teve essa primeira aula, ele levou a gente para fazer um tour por toda a parte que fica a conservação dos cadáveres, onde fica as banheiras, e aí lá estavam esses 4 corpos que tinham acabado de sair da banheira e que eles estavam numa dissecação bem superficial, eles estavam ainda tirando a pele. Eu confesso que essa foi a parte que assim mais me deu um choque. Eu vou explicar mais pra frente, mas foi neste momento que ele tá recém saído do banho, que ele ainda está muito próximo à aparência de um ser humano, digamos assim, vivo. Porque após todo o processo de conservação, a carne, né, o músculo, ele fica extremamente escuro. Para vocês conseguirem imaginar na cabeça, fica com um aspecto mesmo de carne de sol. Só que ainda um pouco mais preto do que aquele vermelho escuro da carne de sol. Então, às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas você não fica com receio ou com algum sentimento estranho por estar mexendo num corpo? Mas é porque, gente, assim, sem ser insensível ou ser fria, não tem semelhança com um ser humano vivo, os corpos que estão dispostos lá pra gente estudar. Porque eles já estão bem dissecados, então, maior parte das estruturas, cada corpo já tá meio que definido, o que estruturas dá pra ver. Então, não parece um ser humano como você, por exemplo, vê um vídeo de uma cirurgia ou um vídeo de um acidente, você vê realmente o corpo vivo, sabe? Tipo, as estruturas ainda vermelhas e tal. Então, eu não senti, com os corpos que a gente estuda, nenhum tipo de sensação a respeito de, sabe, um desconforto por ser um corpo humano. A gente tem respeito, porque aquele corpo serve para o nosso estudo,
mas eu não senti desconforto em mexer, ou retirar, mexer nas peças, porque realmente, gente, é mão na massa, é puxar órgão, é abrir os músculos para enxergar os músculos mais profundos. Então, pra mim, nessa parte foi tranquila. O que eu senti foi nesses corpos que recém saíram da banheira, que estavam começando a dissecação, porque ali realmente ainda são corpos íntegros. Então, a pele, apesar de ficar bem escura, ainda dá pra você, tipo, tem todo o rosto, sabe? Ainda tem olhos, tem tudo. Então, ali que eu senti, assim, mais alguma sensação diferente, mas nas outras, pra mim, foi tranquilo. Continuando. Depois que o professor explicou essa parte de como chegam os órgãos e tal, ele também contou pra gente que a maioria dos corpos que as universidades possuem são homens, porque geralmente as mulheres têm filhos que fazem o reconhecimento. Então, por exemplo, na minha universidade, se eu não me engano, são 4 corpos masculinos para um feminino. Então, isso tem um pouco de dificuldade na questão dos estudos das estruturas próprias do corpo feminino, mas o restante das estruturas, como é igual tanto para homem quanto para mulher, é muito tranquilo. Inclusive, o corpo da mulher na minha faculdade, ele é o que dá para ver mais estruturas, principalmente da parte abdominal. Nessa primeira aula, depois que ele explicou tudo sobre a questão dos corpos e tal, ele começou dando pra gente uma anatomia introdutória, que é muito importante para você conseguir entender os livros, conseguir estudar mesmo, porque o livro, principalmente o Moore, que é o que eu uso, ele é cheio de nomenclaturas próprias da anatomia, assim, nomenclaturas, vamos dizer, rígidas, eu não sei a palavra que a gente usa para isso, me fugiu na cabeça agora. Mas, então, existem linhas imaginárias de divisão do corpo humano, existem termos para comparação de duas estruturas. Por exemplo, de linhas imaginárias, eu posso citar para vocês terem uma base, que existe uma linha que corta o seu corpo, dividindo ele em lado direito e lado esquerdo, é chamada de linha mediana. Existe uma linha que corta o seu corpo aqui, dividindo ele na parte anterior e posterior, que é a linha coronal, que faz tipo corta como se fosse uma coroa. E tem também o plano transverso, né, que é o plano de corte transverso, que é mais ou menos assim na linha do umbigo, que divide o seu corpo na porção superior e inferior. Então isso é muito importante também, porque existem peças que são cortadas nesses planos. Por exemplo, para estudar os músculos de cabeça e pescoço, existem corpos que são cortados no corte mediano, e aí é exposto pra gente, tipo, metade da cabeça. Então, a gente consegue ver, por exemplo, a parte interna desses músculos daqui. Então, é muito importante que você saiba esses planos de estudo, porque, por exemplo, na hora que você vai ler, esses planos, eles são usados para te dar direções. E também para usar como meio de comparação. Por exemplo, todas as estruturas que se aproximam do centro do corpo, ou seja, do plano mediano, são chamadas de estruturas mediais. E todas as estruturas que estão mais para a periferia, mais afastadas do corpo, da linha média, são chamadas de estruturas laterais. Então, por exemplo, no Moore, vamos supor, eu não sei se está escrito isso, mas vamos dizer assim, que vai lá e vai explicar para você que, por exemplo, o estômago ele é um órgão medial, porque ele está muito próximo à linha mediana. E vai falar para você que o baço é um órgão lateral, porque ele está mais afastado da linha mediana. Então é importante que você tenha em mente o significado desses planos e dessas nomenclaturas de comparação, tipo lateral, medial, contralateral. As que eu me lembro agora são essas, são as mais usadas. Então, superior, inferior, anterior, posterior. Então, é importante que você saiba isso. Também é dado como introdução à anatomia a explicação básica do que são ossos, das partes dos ossos. Por exemplo, o corpo do osso é chamado de diáfise, as pontas dos ossos são chamadas de epífises, a parte das cartilagens, vamos dizer também que é mais as articulações, tipo de articulação, articulação sinovial, articulação tipo gínglimo,
Esses tipos de nomenclatura também são usados, porque cada tipo de articulação tem uma nomenclatura diferente, que é basicamente o papel que ela faz. Por exemplo, a articulação do tipo gínglimo, que é a do cotovelo, ela é gínglimo ou dobradiça, porque ela faz esse movimento, entendeu? Então, também é importante como introdução à anatomia. Agora, sobre as matérias que a gente estuda em anatomia, propriamente o que a gente tem que saber de anatomia, foi a parte que mais foi diferente pra mim, porque eu não imaginava. Eu até então não tinha visto nenhum vídeo que falasse assim sobre o que você realmente estuda, sobre tudo que você precisa saber. Então, quando eu cheguei na faculdade, foi meio que uma surpresa, porque eu tinha, assim, uma ideia de uma anatomia, meio que eu não achei que tinha tanto pra saber de anatomia, vamos dizer assim. Eu imaginava, tipo, tudo bem, o estômago. O estômago, posição dele. Outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês, posição anatômica. Eles também ensinam pra você a posição anatômica, que é a posição usada de estudo, que é o corpo reto, os pés abertos na altura do quadril, as palmas viradas para cima, para frente, no caso, né? E um pouco afastadas do corpo. Essa é a posição anatômica para estudo. Então, por exemplo, o estômago eu achava, estômago você tem que saber, sei lá, pouca coisa, sabe? Mas as coisas que você precisa saber vão muito além disso. Por exemplo, de estômago você precisa saber curvatura maior, curvatura menor, incisura cárdica, incisura angular, artérias que irrigam, por exemplo, gastromental esquerda, gastromental direita, os ligamentos que ele tem, ligamento hepatogástrico, ligamento gastrocólico, que é do estômago com o colo transverso. Eu não vou dar muito detalhe aqui pra vocês, porque vai confundir a cabeça de vocês. Mas eu vou só falar, assim, algumas coisas, porque é interessante você ter isso na cabeça pra quando você chegar lá, você já saber mais ou menos, assim, o que você vai encontrar. Por exemplo, outro órgão que também tem bastante coisa é o baço. O baço, por exemplo, é um órgão, tipo, o tamanho da minha mão, assim, mais ou menos. E ele tem, tipo, muitas coisas no sentido de face, sabe? Cada face dele tem contato com uma região do seu corpo. Por exemplo, existe a face, que, outra coisa boa de saber bem é a introdução à anatomia. Face antero-interna, o que isso significa? A face anterior na parte interna. Face postero-interna, que é a face posterior, parte de dentro. Então, é importante você também estar preparado por causa dessas nomenclaturas que usam dentro até do próprio órgão. E aí, no baço tem a face antero-interna gástrica, antero-interna cólica, postero-interna renal, face externa diafragmática. Aí tem o hilo, que é uma partezinha de dentro do baço. Aí tem lobulação fetal, borda fina, borda grossa. Então, é muita coisa assim pra saber. Até que essa parte de órgãos abdominais não é tanto. O que mais me assustou mesmo foi a parte de cabeça e pescoço na questão da estrutura óssea da cabeça. Por quê? Às vezes, tipo, eu imaginava que você ia ter que saber nome de osso. Tipo, parte de cima ou alguma coisa nesse sentido, sabe? Terço superior, terço médio, terço inferior. Mas não, existem estruturas chamadas acidentes ósseos, que são causados pela pressão exercida dos músculos, tendões, artérias, ligamentos, tudo. Que desde a formação embrionária, vai meio que moldando o osso e deixando com essas formas que são chamados acidentes ósseos. Esses acidentes têm diversos tipos, eu vou citar alguns para vocês aqui. Os mais comuns são forames, incisuras, sulcos e fossas. Os forames são buracos que servem para passagem de estruturas. As incisuras é tipo uma falha na borda, entende? Tipo, tem, por exemplo, a borda do osso, aí tem uma depressãozinha assim na borda, é chamada de incisura. As fossas são meio que afundamentos mesmo, assim. E qual foi o outro que eu falei pra vocês? Os sulcos. Os sulcos é tipo quando você dobra uma folha de papel, sabe? E fica o vinco assim, aí fica desse jeito. E serve para passagem de estrutura também. Então, esses são alguns tipos de acidentes ósseos. Só que cada acidente ósseo do seu corpo tem um nome específico.
Eu vou colocar pra vocês uma foto da vista superior da cabeça. Acho que é a vista superior que eu vou colocar pra vocês, que dá pra ver mais dessas estruturas. Então, cada uma delas tem um nome. Por exemplo, eu vou falar algum nome de forames aqui, e você tem que saber todos eles, entendeu? Isso foi o que me assustou mais. Por exemplo, na cabeça existem muitos forames, e você precisa saber de todos eles. Os que eu me lembro agora, por cima, é forame cego, forame redondo, forame lacerado, forame espinhoso. Deixa eu ver. Forame oval, forame magno. Então, são vários forames e você precisa saber de cada um deles e o que passa por cada um deles, sabe? Também tem os canais, que são tubos, vamos dizer assim. Aí tem canal do nervo hipoglosso, tem um canal óptico, canal pterygoide, existem várias nomenclaturas. Então, é muita coisa de cabeça. Foi o que mais me deu trabalho. Ainda bem, a prova prática, né, que, tipo, na minha faculdade, a prova prática são várias peças dispostas pela sala, e aí entram em grupos, cada um fica posicionado numa peça e vai girando. Aí você recebe a folha e lá tem um número, tipo, o número 7, aí tá lá a peça com o número 7. Tem um alfinete em cima do lugar que o professor quer, e aí você tem que olhar, não pode tocar, e tem que falar, tipo, isso é forame oval, isso é o músculo milioide. Então, tem isso pra você fazer também. Então, graças a Deus, essa prova prática já passou e eu consegui ir bem nela, então essa é a parte boa. Mas eu queria, tipo, dar essa elucidação pra vocês do que você vai encontrar em anatomia. Em geral, a anatomia é uma matéria mágica, apaixonante, apesar de ser muita coisa pra estudar. É uma das matérias, na minha opinião, a anatomia e a histologia são as melhores matérias do primeiro período, porque a histologia, porque a parte de microscopia é muito interessante, eu gosto bastante particularmente, e a anatomia porque você entende que cada pedacinho, cada dobrinha, cada falha, cada estrutura, cada elevamento tem uma função específica que explica o motivo dela existir. Então eu até brinquei com algumas pessoas que eu não entendo como existem médicos ou pessoas que estudaram anatomia que não creem em Deus ou em algum tipo de criação. Porque depois que você estuda, que você percebe, você fica tipo, como é que isso foi criado por mero acaso, entendeu? Então é uma coisa realmente mágica e que é inexplicável, sabe? É apaixonante mesmo. Então, eu recomendo muito que vocês estudem anatomia sempre, desde o começo, não deixe pra estudar pra depois, porque fica uma loucura. Na minha faculdade são 4 frentes de anatomia, então são 4 professores diferentes explicando 4 partes diferentes do corpo humano, e é uma prova só, com todas essas matérias. Então, por exemplo, essa semana eu vou ter prova de anatomia teórica sobre todas essas 4 frentes, ou seja, vai cair vai cair membro superior, ossos, acidentes ósseos, músculos, artérias, veias, nervos, vai cair toda a parte de tórax, tirando o coração, toda a parte de tórax menos coração, cavidade abdominal também, tudo sobre cavidade abdominal, e cabeça e pescoço. Então é muita coisa e você enlouquece, bate desespero, mas no final dá tudo certo. Então, esse foi o meu vídeo sobre a aula de anatomia, sobre a anatomia do primeiro período em geral. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você faz medicina, me deixa aqui como funciona a anatomia na sua faculdade, em quais períodos você estuda anatomia. Ou então, se você ainda está estudando para passar numa faculdade de medicina, me conta quais são as suas expectativas sobre a medicina. Se você achava que a anatomia era assim ou não, deixem sugestões sobre vídeos que vocês querem ver, sobre a faculdade, sobre o curso. Eu quero muito saber de vocês. Então é isso, se inscrevam no canal, por favor, deem joinha neste vídeo, compartilhem com os amigos, com quem também tá querendo entrar para esse curso incrível e apaixonante. E é isso. Tchau!